Olá, boa noite. O Jornal da Câmara já está começando. Um grupo de técnicos, engenheiros e profissionais da saúde do Hospital São Vicente de Paulo, UPF e IFSUL estão trabalhando no desenvolvimento de um protótipo de ventilação pulmonar. O aparelho, resultado de uma pesquisa, está em fase de testes. Olá, eu sou o professor Adriano Toasa, da Universidade de Passo Fundo. Hoje ao meu lado está o professor Oneide. Nesse vídeo, preocupados com a possível falta de ventiladores mecânicos que poderá assolar o país em breve, resolvemos criar um grupo de técnicos e engenheiros de algumas instituições de Passo Fundo para automatizar o processo de ventilação mecânica com um AMBU. Vocês podem observar o funcionamento do nosso protótipo. Tá? Ele está baseado no mesmo funcionamento dos ventiladores mecânicos comerciais, tá? E o Oneide vai explicar para vocês um pouco mais sobre esse processo. Atendemos uma demanda gerada pela área médica, principalmente, que é a criação de um sistema de ventilação artificial. No mundo inteiro surgiram muitas ideias, mas uma dessas é o sistema de pressionar um AMBU. Isso nos traz alguns fatores de segurança bastante importantes para essa área, que é, por exemplo, o sistema de alívio de pressão, que o AMBU já possui, então é um sistema que a gente já utiliza. O analisador de ventilador pulmonar nos dá bastante segurança sobre os parâmetros que estão sendo injetados para o paciente, pressão, volume, fluxo, isso tudo a gente consegue garantir através da análise com esse equipamento. Aqui vocês podem perceber, então, a simulação de um paciente sendo ventilado, e a nossa ideia é replicar isso pelo Brasil inteiro, onde aconteça a necessidade. Né? Então, pessoal, nós estamos na parte final de confecção desse equipamento, e se você quiser nos ajudar de alguma forma, com divulgação, ou colocando para as pessoas, para os empresários, para as pessoas que podem de alguma forma distribuir a ideia desse projeto para o Brasil inteiro, nós contamos com o apoio de todos vocês. Muito obrigado. Obrigado. E a Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social está desenvolvendo uma campanha de arrecadação de alimentos. O objetivo é minimizar os impactos sociais causados pela pandemia. Estamos trabalhando então na arrecadação de alimentos para destinar aquelas famílias que estão em maior vulnerabilidade, principalmente agora nesse momento de crise, né, por conta do coronavírus. Só no cadastro do município de Passo Fundo nós temos 16 mil famílias. Então toda ajuda, toda doação, ela é muito bem-vinda para que possamos beneficiar o maior número possível de famílias. Vocês podem doar através dos supermercados que nós temos, parceria. Você vai no supermercado fazer sua compra naturalmente e também já faz a sua própria doação, certo? Também, outra forma de doar é se reunir com seus amigos, com sua família, enfim, e organizar em um espaço, um lugar e nos comunicar que a Sencas vai passar e vai recolher essas doações e fazer a destinação. As famílias que realmente precisam, aquelas que não têm renda, que não têm nenhum benefício, que não são aposentadas, que não têm nenhum tipo de auxílio, elas podem estar entrando em contato conosco e, na medida do possível, na medida que vamos recebendo as doações que vamos organizando, nós vamos então disponibilizando às famílias. É importante salientar que precisa de muito alimento para fazer essas cestas e contemplar todas as pessoas que estão precisando. Obrigada. Anote os telefones úteis para informações sobre o Covid-19. Teleatendimento, das 7 horas da manhã às 10 da noite, todos os dias. 3316-8595. Central de referência em atendimento de casos suspeitos no Cais da Petrópolis. 3313-4874. 3046-0097 ou pelo WhatsApp número 99667-6279. O atendimento também é diário das 7 horas da manhã às 10 da noite. Informações sobre doações de alimentos ou agasalhos nas Sencas pelos números 3312
3070 ou 991939597. As denúncias de locais que estejam funcionando indevidamente devem ser direcionadas ao 3311 1195. A Comissão de Constituição e Justiça analisa o aspecto constitucional, legal e jurídico de todas as proposições que tramitam no Parlamento. Em casos especiais, o grupo pode sugerir medidas de responsabilidade fiscal ao prefeito e instaurar processo sobre perda de mandato na Câmara. Também cabe aos integrantes da comissão elaborar a redação final dos projetos de lei. São titulares os vereadores Evandro Meirelles, Gleison Consalter, Patrick Cavalcante, Paulo Necli e Márcio Patucci. A CCJ se reúne todas as segundas-feiras, às 2h da tarde, aqui no plenarinho da Câmara Municipal. E você de casa está convidado a participar. A máscara está indicado para o sintomático respiratório. Tá? A pessoa que não tem nenhum sintoma respiratório, não se recomenda sair de máscara na rua. Tá? Isso tem que ficar muito claro, porque isso também gera toda uma série de outras consequências com relação ao desaparecimento das máscaras, ao aumento das máscaras no mercado, né, em função desse uso inadequado da máscara. A máscara cirúrgica é para o sintomático respiratório. Existem outros tipos de máscaras que são mais voltadas para profissionais de saúde, quando vão fazer um procedimento que gera aerossol, que a gente chama, né, um procedimento invasivo, que tu usa um outro tipo de máscara que protege, que tem um grau de proteção maior que essa máscara cirúrgica descartável. O Ministério da Saúde atualizou as informações sobre o Covid-19 no país. Já são mais de 4.000 casos confirmados da doença. Bom, então nós temos até o momento 4.579 casos no Brasil inteiro, 159 óbitos, perfazendo 3,5% de letalidade. Na região norte do Brasil, temos 254 casos confirmados, 6% do total, 1 óbito, 0,4% de letalidade. O Acre tem 42 casos, nenhum óbito. Amazonas, 151 casos confirmados, 1 óbito, 0,7% de letalidade. Amapá, 8 casos, nenhum óbito. Pará, 21 casos, nenhum óbito. Rondônia, 6 casos, nenhum óbito. Roraima, 16 casos, nenhum óbito. Tocantins, 10 casos, nenhum óbito. Região Nordeste, 790 casos no total, 17% do Brasil, 17 óbitos, 2,2% de letalidade. Alagoas, 17 casos, nenhum óbito. Bahia, 176 casos, 1 óbito, 0,6% de letalidade. Ceará, 372 casos, 5 óbitos, 1,3% de letalidade. Maranhão, 23 casos, 1 óbito, 4,3% de letalidade. Pernambuco, Paraíba, 15 casos, nenhum óbito. Pernambuco, 78 casos, 6 óbitos, 7,7% de letalidade. Piauí, 16 casos, 3 óbitos, 18,8%. Vocês podem ver que as proporções mudam bastante de acordo com a... Essa medição nessa fase, só para deixar claro para vocês, não deveria nem ser feita desse jeito. Ela deveria ser feita pelo total. Porque vamos supor que um estado tivesse 1 caso e 1 óbito. Você falaria que a letalidade era 100%? Então, ela não é tão matemática assim. Acho que eles estão colocando ali mais porque eles sabem que com o decorrer do tempo, você vai aumentar o diagnóstico. Talvez aquela letalidade de 3,5 ali... Ela é mais representativa. Ela é mais representativa. Embora eu ache que, testando, aquele 4.579 ali vai subir. Vocês viram para quantos casos foi os Estados Unidos, quando ele jogou teste lá dentro? 111 mil casos. 111 mil casos, não foi? Você imagina a China com 1 bilhão e 500 milhões de pessoas,
a China falar que só teve 80 mil casos? Quer dizer... Possivelmente, ministro, a letalidade real vai estar aqui em torno de 0,5%, 1%. No futuro, quando nós tivermos mais testes, então só falando das regiões globais, 2.507 na região sudeste, 55%, 132 óbitos, 5,3%, centro-oeste, 435, 9%, 2 óbitos, 0,5%, sul, 593, 13%, 7 óbitos, 1,2%. Todos esses dados estarão lá no nosso painel. Pode passar o próximo, Renato. O que dá, na evolução, 323 casos novos, de ontem para hoje. É 8% do total acumulado até ontem, ou seja, 323 sobre 4.256, 11% de incremento. Nos óbitos, nós temos 23 óbitos confirmados nas últimas 24 horas, 17% de incremento em relação ao total até o dia anterior, pode passar. E aqui o coeficiente de incidência, que é a proporção em relação à população. Então, nós temos um coeficiente de incidência mais elevado em Brasília, por causa do tamanho da população. A incidência global do Brasil dá 2,2 por 100 mil habitantes. Então, nós temos aqui todos os estados e as regiões mais afetadas, Sudeste, Centro-Oeste, Sul, Nordeste e Norte. Pode passar? Muita atenção aqui naquele quadro. Porque a gente vai ter que trabalhar com muita inteligência, porque nós não imaginamos com um país com tanta diferença, se vocês olharem aquele gráfico ali, nós não deveremos ter uma epidemia, a gente espera não ter uma epidemia, ao mesmo tempo em todos os estados da federação. A gente entende hoje os maiores riscos: São Paulo, Rio, nesse momento, Ceará, quem que você está vendo aí? Ceará aqui, Rio de Janeiro, São Paulo aqui. E o Distrito Federal, ele tem uma característica toda ímpar, né? Que é o fato de você ter uma concentração local. Isso. E muita viagem ao exterior, e uma área, uma cidade que traz gente ida e volta de todo o país. Então, Brasília tem que ter muita atenção por conta das suas características georreferenciais, tá certo? O governador de fazer a sua máximo trabalho por aquele gráfico. Então, quando a gente for falar de movimentação urbana para as pessoas, a gente vai falar em função de quem está em risco maior e quem está em risco menor. Né? Aqui em Brasília, os casos ainda não chegaram no entorno, não chegaram nas cidades satélites. A grande maioria dos casos de Brasília está no plano piloto e no Lago Sul. Então, muita atenção quando a gente fala em movimentar os planos piloto e as cidades satélites, porque Brasília, o sistema de saúde dela, nos anos não foi devidamente estruturado para atender essa quantidade de gente que ela atende regularmente, que vem de todo lugar do país. Ela já vem com um sistema sobreutilizado e, além em cima disso, pegar uma onda, né? Pode ter muita dificuldade para atender. E é bem interessante esse dado, ministro, porque similarmente acontece a mesma coisa na Europa. Quando cruzamos os dados por incidência, a gente encontra que Genebra ou a Suíça tem a incidência mais elevada da Europa, até mais do que a Itália. Pode passar. Os óbitos. São 136, então 85% dos óbitos foram concluídos, as investigações. A maior parte deles são homens. Aqui tem a data do óbito. Então, ontem, dia 30, tivemos 2 óbitos. Hoje é dia 30, né? Hoje é dia 30. Então, aqui é o dado preliminar. Esse dado ele vai se atualizando. Pode passar, Renato?
A faixa etária, 90% dos óbitos estão acima de 60 anos, e nós temos 6 óbitos na faixa etária de 20 a 39 e 8 óbitos na faixa de 40 a 59. Qualquer medida que fale em movimentação da nossa sociedade não pode deixar de olhar para esse gráfico aí. Então é só pegar as pessoas acima de 60 anos e cuidar? E aí eles não pegam, e aí todo mundo vai pegar a gripe, igual tem gente que fala, se 80% pegasse, os 20% estavam assim. Como se essas pessoas estivessem dentro de uma cápsula estéril. Essas pessoas moram com vocês, essas pessoas têm netos, filhos, trabalham, pegam ônibus, são ambulantes. São eles que vão ser os próprios ambulantes que a gente quer acelerar e cuidar da economia informal. Podem ser a maior vítima, porque olha lá, 90% acima de 60, quase todos hipertensos e diabéticos e doença crônica. Não é isso? Exatamente, 85% de todos os óbitos apresenta pelo menos um fator de risco. Ou seja, ainda tem 15% que não tem nenhum fator de risco relacionado. Vamos lá. Próximo. Hospitalizações. No sistema de monitoramento de hospitalizações, nós temos, ao longo do ano, deste ano, 16.879 hospitalizações. Desde a semana epidemiológica 8, passamos a identificar o coronavírus entre os casos internados pela rede. Só para dizer para vocês, 16.879 internações, vocês não estão acostumados com aquela síndrome SRAG, síndrome respiratória aguda? Grave. Esse é o paciente com gripe que interna, vai para o hospital e vai parar muitas vezes no CTI, muitas vezes tem óbito. Esses óbitos e essas internações todos os anos acontecem, independente do coronavírus. Tem gente achando que as pessoas só vão por causa de corona. Nosso desafio é que esses 16.879 vão aumentar agora, porque nós estamos entrando no nosso outono e vamos para o nosso inverno. O período principal de gripe aqui no Distrito Federal, aqui em Brasília, é julho, agosto, setembro, que é quando a umidade do ar fica super seca e o vírus tem porta de entrada nas mucosas rachadas. Então você pode sobrepor as duas e fazer uma enorme sobrecarga no sistema. A parte que mais aumenta agora é o Sudeste, que é abril, maio. Depois junho, julho é o sul do Brasil. Agosto, setembro é aqui o Centro-Oeste. Em outubro, novembro é o Nordeste brasileiro e a região Norte, é isso? Região Norte, o inverno amazônico geralmente é no verão do sul. Então a gente deve ter aí um desafio, e se eles acompanharem essa onda, nós podemos passar aí um bom tempo tendo um surto epidêmico no eixo Rio-São Paulo, aí ele melhora. Aí um surto epidêmico no sul, aí ele melhora. Um surto epidêmico no Centro-Oeste, aí ele melhora. Nós podemos ficar trabalhando desse jeito, ou podemos ter um surto epidêmico de coronavírus no Brasil inteiro durante 90, 120 dias e mais o surto de gripes normais. Esse é o nosso maior temor no momento. E tem uma característica importante que o senhor chama atenção, que quando comparamos com a China, com os Estados Unidos, são países onde estão completamente dentro do hemisfério norte, mais horizontalizados. E nós temos desde o tropical até o equatorial, o subtropical. Pode passar? Aqui são 757 hospitalizações por SRAG desde a semana epidemiológica 8, aqui a semana 13 ainda incompleta, os dados estão sendo atualizados. Pode passar? Ministro, nós tivemos um incremento comparado com o mesmo período do ano passado de 118% no número de internações ou notificações por síndrome respiratória aguda grave. Isso, obviamente, está explicado pela maior atenção e maior sensibilidade do sistema na identificação e notificação dos casos. Eu começo esse nosso vídeo, atualizando. Nós temos, neste momento, 274 casos
registrados no estado do Rio Grande do Sul, com a confirmação dos testes, dos exames feitos no estado do Rio Grande do Sul, e 4 óbitos, 4 mortes confirmadas até o presente momento, em 50 cidades do estado do Rio Grande do Sul. Eu volto a apelar a todos por união, por solidariedade. Nós precisamos estar juntos, sem enfrentamentos políticos. Nós estamos falando aqui de uma luta coletiva que deve reunir a todos em torno de um mesmo propósito: preservar vidas, preservar a saúde da população e reduzirmos a disseminação do vírus para dessa forma, mantermos os casos mais graves dentro da capacidade de atendimento da nossa rede de saúde. Não se trata de empurrar responsabilidades, terceirizar responsabilidades, mas sim de juntos, com coordenação de esforços, nós podermos enfrentar essa difícil situação. Aliás, falando em coordenação de esforços, eu quero destacar e agradecer e cumprimentar aos outros poderes e órgãos autônomos do Estado do Rio Grande do Sul, o Tribunal de Justiça, a Assembleia Legislativa, o Ministério Público, o Tribunal de Contas e a Defensoria Pública, que anunciaram hoje que, a partir de um esforço concentrado nos seus próprios orçamentos, na execução dos recursos destinados a eles, vão conseguir viabilizar a devolução de 150 milhões de reais ao Executivo para o enfrentamento do coronavírus. É uma manifestação importante, nós já viemos trabalhando conjuntamente, desde o início desta crise, nós montamos um Conselho de Estado, temos trabalhado com sinergia, com sintonia, prestando contas a estes órgãos e, ao mesmo tempo, contando com o apoio deles, com os conselhos, as suas observações, para podermos tomar as nossas decisões, as nossas medidas no Executivo, e por isso eu quero saudar que, para além desta coordenação de esforços, nós temos uma manifestação concreta em valores que serão economizados nos gastos destes outros poderes e que vão viabilizar para nós mais recursos para o enfrentamento do coronavírus no estado do Rio Grande do Sul. Nosso agradecimento a todos aqueles integrantes desses poderes e órgãos autônomos por essa manifestação importante com a liberação desses 150 milhões de reais. Alguns dos assuntos que eu quero trazer aqui a vocês: em primeiro lugar, a mobilização coordenada pela nossa Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul. A Defesa Civil, está aqui o nosso Coronel Rocha, que é o nosso chefe da Casa Militar e que coordena a nossa Defesa Civil. Ela concentra as doações feitas por pessoas físicas e por empresas de materiais que possam ser utilizados nesse momento. Por exemplo, luvas descartáveis, já recebemos 116 mil pares de luvas descartáveis em doação. Máscaras simples descartáveis são 2.650 unidades, 240 aventais, 500 litros de álcool gel. Hoje, nesta data, nós estamos começando a distribuição de 35 mil litros de álcool líquido em 70% para os municípios e hospitais da região sul do estado no combate ao Covid-19. O produto foi envasado pela Universidade Federal de Pelotas, a gente agradece essa parceria. A partir de amanhã, quarta-feira, nós vamos distribuir outros 35 mil litros de álcool para Santa Rosa. Então, são doações e mobilização junto à comunidade, que significa apoio para as pessoas e para instituições que precisam desses materiais e desses itens. E agradecer também a parceria do Exército Brasileiro, que tem sido um importante apoio em todo o apoio logístico, a coordenação logística dessas distribuições de materiais. Aqui na Secretaria de Governança e Gestão Estratégica, onde eu estou nesse momento, também está presente conosco o secretário Cláudio Gastal, aqui. Ele coordena também uma série de outros apoios que chegam da iniciativa privada. Só para dar alguns exemplos: respiradores estragados, nós mapeamos e estamos garimpando no estado todo aí com as instituições hospitalares, com hospitais e universidades, e já identificamos até o presente momento 50 respiradores estragados que vão ser consertados
e vão ser devolvidos aos hospitais em condições de funcionamento, que poderão salvar muitas vidas. E a gente tem tido o apoio também da iniciativa privada nesta recuperação, neste conserto dos respiradores. Especialmente aqui quero agradecer ao Instituto Cultural Floresta, que tem sido um grande apoiador, mobilizando na iniciativa privada doações importantes que vão ajudar na compra de equipamentos, de materiais e nesses consertos de respiradores que nós estamos identificando pelo estado todo e que sem dúvida nenhuma vão significar possivelmente salvar vidas. E o Jornal da Câmara de hoje termina aqui. Mais informações nas nossas redes sociais. Uma boa noite e até amanhã.